Nossa, a minha trajetória, porque assim, eu me formei em hotelaria, tá? Depois, eu trabalhei em vários hotéis de São Paulo, trabalhei fora. E eu comecei a gostar muito dessa área de comunicação. Aí eu fui estudar jornalismo, e comecei a trabalhar, saí do hotel e fui chamada para montar todo o conteúdo do IG sobre celebridades, né? Montar o novo portal do IG. Então eu trabalhei lá 12 anos, eu montei toda a parte digital, então eu tinha o IG Gente, embaixo do IG Gente eu tinha Vogue, Bazar, Glamurama, todo mundo estava nesse guarda-chuva, nesse meu guarda-chuva. E eu liderava uma equipe muito grande de funcionários, porque na verdade tinha também o babado que tinha acabado, eu também comecei a tocar o babado. E aí eu comecei a fazer uma coluna, eu fui viajar e falei, quer saber? Eu vou escrever minha coluna. E comecei a escrever uma coluna sobre as minhas viagens, né? Mais de coluna social, e aí foi o que bombou dentro do site, menina. Aí eu falei, olha, eu quero só ficar com a minha coluna, porque eu não consigo muito liderar muita gente. Eu sou aquela que você fala, eu vou faltar, tinha muita mulher, vou faltar, não tô bem, então eu já, sabe, amoleço. Aí eu falei, quer saber, eu vou continuar com a minha coluna, e deu muito certo. Então, era Vivi Mascaro, começou a bombar. E depois disso, aí eu fiquei 12 anos no IG, onde eu comecei a ter um site, chamava também Vivi Mascaro. Aí eu engravidei, Aí você fez um aí eu blog do fiz Davi. o blog do Davi, Eu vi. exatamente. E o Davi mudou tudo na minha vida, você sabe, você é mãe. Casei, depois eu me separei e comecei a trabalhar em várias outras coisas sobre comunicação. Aí eu montei a minha assessoria. Na verdade, eu faço todo o posicionamento de pessoa física. Então, por exemplo, muita gente me procura para ter visibilidade, para fazer negócio. Então, a assessoria andou, eu tenho ela até hoje. E aí eu estava trabalhando na pandemia, eu comecei a trabalhar numa empresa muito legal, que chama Sapori, que é a maior empresa de alimentação do Brasil, onde o dono da Sapori, o fundador, é muito meu amigo, Mendes. Eu estava trabalhando na área de eventos, aí eu falei, eu queria tanto fazer meu podcast, comecei a fazer o podcast. Ele falou, Viviane, sai que eu vou continuar patrocinando o seu podcast e você vai atrás do seu sonho. Aí ele e um grande amigo meu, que é o Guilherme, me falaram, não, vai. Eu falei, gente, mas eu preciso investir nisso. Bom, eles investiram e aí o podcast começou a dar muito certo. Ele já ficou em 5º lugar no Spotify sobre empreendedorismo, sobre liderança. Eu nunca fiz nada, nenhuma ação de como é que fala? Me ajudem, gente. De tráfego. De tráfego, nunca fiz, é tudo orgânico mesmo. Acho que até agora precisa começar a fazer, mas assim, eu adoro. E é uma coisa que eu faço que eu gosto. E como eu mudei várias vezes, né, do lado de trás, agora eu apresento, né, tô no protagonismo disso, eu acho que o podcast é para mostrar que a gente pode fazer 1 milhão de coisas que a gente queira nessa vida. A gente não tem que ter medo da idade, de mudar de trabalho, de mudar o que você quer fazer, de fazer várias coisas junto. Então é mais ou menos sobre isso, para empolgar outras mulheres que me assistem a ter ser o que você quiser. A gente pode ser o que a gente quiser e a gente pode ser quantas Vivis a gente quiser. É isso mesmo, sem se bloquear, né? Sem se bloquear. Somos protagonistas. Eu falo sempre assim, ressalto. Tem mulheres que elas não trabalham fora de casa, mas elas são protagonistas dentro de casa, óbvio, né? Sim, total. Eu também, na verdade, olha, eu tenho o Davi, eu tenho pouca ajuda, mas eu tô sempre, sabe, eu adoro ser mãe, adoraria ter sido mãe de vários, mas já não fui. Agora também já não sei se dá. Mas eu acho que ser mãe já é um trabalho maravilhoso. Então, eu adoro ter essa correria. Cuido do Davi, venho, trabalho, faço. E consigo, né, ter o meu tempo administrado por mim, que eu acho que isso é a coisa mais importante. E eu sempre ressalto também a importância da gente deixar de ser coadjuvante. Total. Porque às vezes muitas pessoas são protagonistas. Esse é o intuito mesmo do nosso podcast aqui, mostrar para as mulheres, para que elas possam se olhar no espelho e se veem como protagonista, deixar ao lado o coadjuvante. Exato. Né? Eu vejo você sempre pesquisando sobre sua vida e muito mais, e você falando tudo que você fez, eu era seu público. Olha, sabe? Que maravilhoso, eu era gente. Seu público, eu curtia suas páginas. Era muito então, legal, eu adorava. Eu pensei sabia? na minha cabeça, nossa, que mundo louco, né? Agora eu tô aqui com a Vivi. Não, é muito louco, porque por isso que eu acho que tudo tem sua fase, né? Quando eu tinha minha coluna social e o meu blog, eu trabalhava à noite, eu virava à noite, eu ia em todos os eventos. Era aquela, e acho que para aquela idade, para aquele momento de vida, foi muito importante. Né? Hoje, quando eu digo que a gente tem que também
fazer outras coisas e coisas que a gente consiga fazer. Hoje eu já não poderia trabalhar à noite como eu trabalhava dia de semana, assim, ó, tenho meu filho e tudo. Não tenho mais esse pique, né? A vida muda, eu quero treinar de manhã, quero levar meu filho na escola. Mas aí eu deixo pra sair final de semana. Então eu acho que tudo se adequa, sabe? Você não tem que ter medo de fazer as coisas que você tem vontade. Tem que ir pra frente, não pode procrastinar, tem que falar, vou e fazer. A gente estava aqui conversando sobre várias ideias, né, já. E sair do papel. E sair claro, tem que sair, você tem que fazer. Deu certo, deu. Se não deu certo, pula pra outra, né? Sim, com certeza. Vivi, eu acho que você hoje no podcast, você estando no digital e ter pego, né, todo esse início do digital, ali do IG, qual, assim, o que mais te chama atenção hoje? Fala assim, caramba, isso aqui é muito diferente de antes, porém, agora eu demorei um pouco, você chegou a demorar um pouco para entender, aceitar o novo. Sim. Ou não? Por quê? Porque no jornalismo eu cuidava de celebridade, tudo. Quando vieram as blogueiras e todas as influências, eu perdi um pouco o meu nicho, né? Porque qualquer notícia, qualquer furo que eu queria dar, já saía. Elas mesmas postavam a roupa, o look, tá namorando com fulano, tá namorando com... Então, assim, isso mexeu um pouco comigo. Eu falei, poxa, eu tenho que me reinventar também, né? E aí a coluna social, eu acho que ela acabou. Eu não acredito mais em coluna social, porque... cobertura de evento, ninguém mais quer mostrar nada, a gente tá vivendo um mundo muito difícil agora, então você não quer abrir sua casa, você não quer mostrar suas coisas, você não quer... Eu tô falando assim, algumas pessoas, tem gente que quer mostrar, mas aí é uma estratégia de marketing. Mas as pessoas que eu conheço e que eu convivo, elas não querem mais deixar o fotógrafo entrar dentro de casa, você mostrar as festas, então o mundo mudou realmente, a gente tá vivendo um mundo onde... o menos é mais, que eu acho importante, e a gente tem que mostrar o nosso lado profissional e o lado que também não mexa com a vida dos outros, com o sonho dos outros. As pessoas hoje, elas mostram coisas muito fúteis, às vezes, que elas não sabem o mal que elas estão causando para outras pessoas. A gente está vivendo um mundo muito difícil aqui, o Brasil está muito ruim, né? Com a segurança, com a economia. Então, cada vez que a gente mostra muito luxo, muita coisa, a gente pode ter certeza que a gente está prejudicando alguém também. Então tem que tomar cuidado. Mudou muito, eu acho que a gente tem que mudar junto. E essa galera que está hoje fazendo esse mercado, hoje o influencer digital, ele tem uma autoridade, né? Na profissão, em várias profissões, assim. Na medicina, às vezes fala assim, não, só usa a palavra, olha, pra mim funcionou, mas vai no médico, vai que funciona pra você. Exato. Então, a pessoa tem uma autoridade ali tem uma autoridade, CRM. Sem ter o CRM e tudo mais, uma formação. Você como uma jornalista, né, de muita autoridade, como você enfrenta isso? Na verdade, eu adoro, por exemplo, às vezes quando eu acordo meio cansada, quando eu vejo tem algumas influenciadoras que eu gosto muito, que eu sei que estão fazendo aquilo porque realmente é uma coisa genuína, entendeu? É de verdade. Tem outras pessoas que eu sei que estão fazendo aquilo pra ganhar seguidor, engajamento. Então, a gente, com a nossa experiência, a gente já consegue ler as pessoas. E tem médicos maravilhosos, mas eu, por exemplo, eu vou em todos os médicos, eu tenho amizade com os meus médicos, eu sou uma pessoa que eu ligo para médico 24 horas quando eu preciso. Obviamente que quando eu quero, sabe, uma receita nova, alguma coisa que eu vejo na internet, eu faço, mas seguir protocolo de quem não é médico, eu não aconselho. Gente, tá vendo aqui? Eu não sei, eu acho errado, eu acho que a gente tem que... Pode seguir, mas liga pro seu médico, faça os exames e tudo. É muito complicado você falar de coisas que podem te prejudicar com autoridade sem você ter estudado, ter se formado naquilo, eu acho. Você é uma pessoa muito bem relacionada, né, Vivi? Muito. Tipo assim, gente, ela conhece o mundo inteiro quase, né, Vivi? Nossa, não é São Paulo, eu falo não. São Paulo inteiro, mas é o mundo inteiro. Mas isso é credibilidade, isso a gente vai construindo com a vida. Os meus amigos, eu acho que amigo, a gente tem que cuidar também. As nossas relações, né, próximas, a gente tem que cuidar. Então, assim, você vai escolhendo prateleiras. Hoje em dia eu tenho pessoas que foram muito amigas, que estão nas prateleiras. Você não sabe, você vai conhecendo as pessoas e vai colocando ela em prateleiras um pouquinho mais alta, uma hora você desce, uma hora você sobe. Mas eu acho que a amizade a gente tem que ter, né? A gente tem que cultivar. E a credibilidade que a gente constrói é muito importante para as nossas relações. Então, você tem que falar e tem que fazer. Não adianta, sabe, fazer uma coisa e falar outra. Eu acho que é lealdade, muita lealdade. E assim você constrói relações duradouras. Então, os meus amigos e as minhas relações, você pode ter certeza que não é uma pessoa que eu conheço 2 minutos. Todas eu tenho algum tipo de relação mais duradoura. E acho que é isso que é o diferencial, né? É aquele network natural, natural, né? Que a pessoa nasce Você vê, com a gente dom. já se conheceu, quando você tem afinidade com alguém,
você percebe muito rápido. A gente é sensível também. Eu acho que a idade, o amadurecimento, ele faz você, né, olhar as pessoas de algum outro jeito. Antigamente, não, já minha amiga já sai. Hoje não, hoje tem que ter tem que dar uma liga. Assim.